Diego Guimarães, deputado estadual, nosso entrevistado desta noite aqui com a gente. Como a gente anunciou ontem, né? Faz tempo que ele não vem aqui. Ele estava zangado conosco, viu, Lonenberg? Eu acho. Porque eu encontro com ele em inauguração. Uma vez encontrei com ele lá na FAMATO, encontrei com ele uma vez lá, encontro com ele em inauguração. Enfim, aí ele não vinha mais aqui, mas é porque nossa agenda não estava batendo, né? Mas felizmente deu. A gente faz muita questão, desde a época que era ainda vereador, não é? Combativo, vereador de oposição e tal. E aqui está, mais uma vez, para nossa alegria, para falar um pouco da performance dele, parlamentar, não é? As situações, as mais polêmicas ali na gloriosa Assembleia Legislativa, enfim. Muito bom tê-lo aqui, boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lonenberg. Paulo, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade e recebi outros convites do Paulo, mas eu digo que quando estava como vereador eu sabia que era corrida a vereança, mas como deputado está sendo algo bem acelerado. Nesse dia, inclusive, eu estou licenciado da Assembleia, mas o convite teu, eu falei, não, vamos dar uma parada na vida pessoal, vamos lá correr e dar entrevista para o Paulo. Realmente está bem corrido. Ontem, por exemplo, foi outro dia que eu cheguei em casa, já era 10, 11 horas da noite, hoje 6h30 estava em pé, mas a gente se propôs a isso, eu estou muito feliz, agradeço mais uma vez a oportunidade e aqui a gente poder prestar conta um pouco do nosso mandato, desse período, já mais de um ano aí como deputado estadual e sempre de portas abertas para poder estar aqui com vocês no programa Opinião. Obrigado. Imagina, a gente que agradece a sua vinda, as crianças... Também, não, também. E cheguei em cima da hora porque eu estava aguardando eles chegarem da escola, porque hoje cedo eu saí sem vê-los, né? Então eles chegaram ali, fiquei 10 minutinhos com ele, falei, são dois ainda, acompanha né? o papai aí, são dois. Acompanha o papai na TV aí. Eu pergunto que são dois porque tem gente que vem aqui, cada vez que vem aqui tem... É um filho novo. O Lúdio, por exemplo, né, deputado, o Lúdio Cabral, quando ele vinha aqui, era um, aí veio a pandemia, outro, 3, vai embora. Pronto. Aí, Maria Luísa e o Vicente, um beijo para eles. Vicente e Maria Luísa, vocês que... E a esposa, que não pode... Gesiane, tá lá. Josiane? Gesiane. Isso. Ô, Diego, a família então do Diego, a família Guimarães aí, não é? Um beijo para vocês aí, obrigadão por tudo e parabéns pelo pai pelo pai, não é? De marido também. Obrigado. Ô, Diego, vou começar a falar, ao invés das outras vezes, que a gente sempre começa falando de ações parlamentares, a gente vai falar da atuação parlamentar do Diego, começar a falar de política partidária, porque está efervescente, não é? Afinal de contas, as definições e tudo mais. Você tinha permitido, pelo menos, que se colocasse seu nome lá atrás para as discussões de uma eventual candidatura. Isso foi colocado, foi muito intenso, mas foi. Eu queria que você se posicionasse a respeito do atual cenário aí, se tende você, enquanto parlamentar, acompanhar também a uma grande parte dos deputados ali na Assembleia que já anunciaram que vão acompanhar a candidatura do Botelho à Prefeitura de Cuiabá. E como é que você está e o seu partido estão colocados nesse processo de 2024 aqui na cidade de Cuiabá? Bom, Paulo, primeiro, eu disse no ano passado por diversas vezes, acho que estive aqui por 2 vezes, as eleições de 2024 estão chegando. Agora sim é o momento de começar a falar de eventuais composições, de lançamento de candidaturas. No ano passado, por algumas vezes, eu fui questionado sobre isso e eu sempre disse que anteciparam muito o processo eleitoral de Cuiabá. Uma discussão que em nada contribui para o que efetivamente a população precisa, que é a melhoria da qualidade de vida, prestação de serviços públicos, enfim, que as coisas aconteçam, que a política traga resultado para a vida de quem mora em Cuiabá, para quem mora em Mato Grosso. Então, sempre me posicionei que era muito cedo. Agora, nós sabemos, estamos aí aproximadamente 6 meses do processo eleitoral propriamente dito. As eleições, salvo engano, serão no dia 6 de outubro esse ano. E as composições estão acontecendo. O partido União Brasil, durante muito tempo, teve essa discussão entre o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e o presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho. Foi feita a definição pelo Eduardo Botelho. O nosso partido, até o momento, não tem uma posição se irá apoiar alguém. O meu nome segue à disposição, disse isso desde o primeiro momento. Continua à disposição. Segue à disposição. Eu não tenho dificuldade nenhuma em apresentar o nosso nome, apresentar o que nós pensamos para Cuiabá, como entendemos que os problemas de Cuiabá precisam ser resolvidos, com muito diálogo, muita responsabilidade, olhando para quem mais precisa, olhando pelo setor produtivo que gera emprego, renda e que pode ajudar no desenvolvimento, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu sempre digo que o maior programa
social do Brasil é a geração de emprego. É a geração de emprego que garante o pão nosso de cada dia na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Eles que muitas vezes vivem muito distantes da política, mas que as políticas públicas indiretamente podem influenciar na qualidade da sua vida. Então eu tive com o Otaviano Pivetta, nosso vice-governador, que é do meu partido, também conversei com a Adilto Sacchetti recentemente. Falei que meu nome segue à disposição. Acredito que enriqueceria muito o debate em Cuiabá. Uma linha como a nossa, uma linha ponderada, uma linha de execução, uma linha de diálogo e de efetividade. Então, eu aguardo a definição do partido, não se faz política sozinha. Eu conversei também com o Eduardo Magalhães, que é o presidente municipal do nosso partido. Tanto é que o Republicanos até o momento não se posicionou quanto a eventual apoio ao Eduardo Botelho. Eu estimo muito o Botelho, acho que como presidente da Assembleia tem feito um grande trabalho. Ajudou o Mauro Mendes e também o Pivetta a recuperar as contas públicas com a aprovação de medidas um tanto quanto antipopulares no início da gestão, lá em 2019, 2018, 2019, quando eu nem estava deputado ainda. E estimo muito também o Abílio. O Abílio é um grande amigo meu, fomos vereadores juntos, participando de um processo eleitoral muito tenso em 2020, que por muito pouco não tivemos a vitória. Então, vou aguardar a definição do partido. Aquilo que o partido decidir, a gente deve caminhar junto. Não tem nenhuma restrição a nenhum dos dois nomes. E entendo, sim, que o debate nesse ano tem que ficar muito distante de pessoas. Tem que ficar no campo de ideias, propostas e realizações futuras, para que depois a população possa cobrar. Nós não podemos ficar no enfrentamento puro e simples de pessoas. Eu disse isso ao Abílio em 2020, quando nós disputamos 2020. Disse isso novamente no último encontro que nós tivemos. E da mesma forma eu procurei o Eduardo Botelho para parabenizá-lo pela escolha do partido dele, do União Brasil. Acho que ele tem também todos os predicados para ser o prefeito. E falei, Botelho, caso venha realmente confirmar sua candidatura em convenção, trabalhe com propostas, trabalhe com ideias, esqueça ataques, vamos embora construir uma Cuiabá diferente, porque o que nós vivemos até hoje foi muito ruim. E se a gente ficar olhando para a gestão pífia do Emanuel Pinheiro, certamente a gente vai ficar ainda muito tempo remoendo algo ruim para Cuiabá. Não tem que olhar para frente, trazer algo bom, trazer a transformação que Cuiabá tanto precisa. Republicanos, então, vai se manifestar, sabe quando, mais ou menos? Não, a gente tem dialogado, o nosso presidente deve estar aí na sexta-feira, o Sacchetti. O partido está muito focado em construir uma chapa de vereadores forte. O Republicano já tem aí aproximadamente 30 pré-candidatos dentro do partido. Dentre esses serão escolhidos aqueles que serão candidatos. Salvo engano, a chapa será composta por 28. O Eduardo Magalhães tem feito um grande trabalho na liderança aí desse partido, nosso partido Republicanos. Ele que é vereador, nosso partido hoje tem 3 assentos na Câmara, a gente quer pelo menos manter esses três assentos e dialogando com o partido local, dialogando no Estado também. A gente respeita muito a posição do Pivetta. O Pivetta tem um raciocínio político diferente do político tradicional. Diferenciado. Ele olha lá na frente, então essa decisão não vai ser tomada isoladamente. Mas meu nome segue à disposição. Se for do desejo do partido, a gente quer muito conversar com a população, dialogar o que a gente pode fazer para transformar Cuiabá uma capital forte. Hoje nós temos um estado extremamente forte, em pleno desenvolvimento, mas uma capital que ainda padece de serviços básicos mais comezinhos que a gente possa imaginar. Daqui a pouco eu vou puxar um pouco mais a sua língua em relação a isso aí, porque Botelho tem lá, né, e essa posição que você colocou aí, tá, que o Republicano não se manifestou ainda. Eu estou sentindo falta dessa discussão porque tem que se avaliar para se pleitear o cargo. Eu quero ocupar o cargo do Diego Guimarães. Eu sou candidato, então eu tenho que dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Até porque se ele for bom, eu não vou chover no molhado, querer pleitear o cargo de alguém que esteja bem, não é? Mas está faltando assim um pouco de... Paulo, até para complementar, mas a gente ficar olhando para trás para uma gestão como do Emanuel Pinheiro, falar que está dando errado, todo mundo já viu que está dando errado. Então, críticas para o Emanuel, eu tenho centenas, milhares para fazer da gestão do Emanuel Pinheiro. Então, eu penso que quem for assumir a prefeitura tem que trazer propostas, trazer ideias, mostrar como vai entregar resultado. É dessa forma que a gente vai construir, eu não tenho dúvida nenhuma. E também lembrando, né, a escolha do União foi muito recente, tá, uma composição, saiu um nome importante, acho que o Fábio também reunia qualidades que nenhum outro candidato tem. O Fábio seria certamente o candidato que queria enriquecer muito esse debate. Eu fiquei triste pela saída dele, acho que todos deveriam estar nesse debate para que a população tivesse mais opção de escolha. E aí, lógico, é o que eu te falei, não depende só de mim, depende do partido. Se o partido assim definir, a gente vai disputar a eleição. Nuremberg? Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Obrigado. O senhor sabe que é muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos, não apenas o telespectador, não. Todos nós ganhamos com a sua presença aqui. Deputado, eu vou sair fora um pouquinho
do assunto, porque eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E o primeiro assunto que eu gostaria de ouvir é exatamente um projeto de lei número 865 de 2023, que o senhor é autor desse projeto. E eu vou ler um trecho, me permita, que é um pouco longo, até para o amigo telespectador entender do que se trata o projeto. Vai lá no artigo 1º do projeto. Fica vedado o acesso a todos os cargos efetivos ou em comissão, empregos e funções públicas na administração direta e indireta do Estado de Mato Grosso, incluído o Poder Legislativo, bem como a contratação a qualquer título para prestação de serviços aos referidos poderes, entidades e órgãos de pessoas condenadas por decisão transitada e julgada pela justiça, pela prática, melhor dizendo, pela prática dos requisitos crimes, dos seguintes crimes. Aí vem, eu vou pular lá para o outro trecho do artigo, contra a fauna, descumprimento de medidas protetivas, de urgência e crimes de violência doméstica e familiar, assim como dos crimes de feminicídios, estupro de vulnerável, assédio sexual ou violência doméstica contra mulheres ou contra gestantes, crianças, adolescentes e maiores de 65 anos, crimes de preconceito de raça ou de cor, crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. E aí eu vou pedir um comentário do senhor a respeito deste projeto, que eu não tenho dúvida nenhuma que, se o amigo telespectador entendeu, é um projeto muito importante. Certo. Quando a gente trata da administração pública, a gente quer muito que quem esteja na Assembleia, quem esteja no Poder Executivo, no Governo do Estado, quem quer que esteja no Poder Judiciário, no Ministério Público, Defensoria, nas autarquias, nas empresas públicas, eles preencham requisitos de probidade, de qualidade, que eles estejam antenados com aquilo que se espera de uma população ordeira e pacífica. Para que isso aconteça, nós temos que fazer primeiro o dever de casa. Se nós queremos dar população à ordem, se nós queremos apresentar projetos de leis que penalizam a população por determinada conduta que é rechaçada pela sociedade, nós temos que fazer o dever de casa. Então, o que a gente estabeleceu ali é o desejo de que, enquanto pessoas condenadas com trânsito em julgado... Diego, o que é trânsito em julgado? Me explica o que é isso. É quando já há uma decisão terminativa. Ele vai ter que cumprir alguma reprimenda, ele vai ter que cumprir alguma pena, ele vai ter que cumprir, pagar por aquilo que ele fez. Caso aconteça, nesses crimes que foram elencados, essa pessoa estaria impossibilitada de trabalhar com cargo em nomeação, em empresa terceirizada, em prestador de serviço, ocupando qualquer tipo de gestão, direção, enfim, ele não vai poder ocupar cargo ou uma função ligada ao poder público por conta dessa condenação. É o que eu digo, por exemplo, ali nós temos listado crime contra a mulher, crimes contra o meio ambiente, crimes de calúnia, entre outros, são vários que foi lido pelo professor Lurenberg. Então, não está dentro da minha cabeça imaginar que quem esteja condenado com trânsito e julgado, repito, trânsito e julgado é que já deu oportunidade de se defender, já deu oportunidade de apresentar provas e, ao final, o juiz ou o tribunal, os juízes disseram, sim, ele é culpado. Nesse caso, pelo menos pelo prazo em que ele esteja cumprindo qualquer tipo de medida para pagar esse erro que ele teve, eu penso que ele não deve ocupar cargo, especialmente nas empresas, porque para cargos públicos, em regra, há necessidade de ter a certidão negativa. Para cargos em empresas ligadas ao poder público, essa peneira não é feita. Agora, se nós tivermos essa obrigação, certamente a pessoa vai ter que apresentar a sua certidão negativa perante a justiça, especialmente a justiça criminal, e caso ele tenha alguma reprimenda transitada em julgado, ele não vai poder ocupar aquela função. Diego, antes do intervalo comercial, eu vou abordar um assunto aqui que a gente pode até voltar a tocar nele no próximo bloco. A gente aqui, eu estava falando agora há pouco que a gente vai estar completando 4 anos de programa Opinião. A gente
com muito prazer, ao longo desses 4 anos, a gente aborda um tema, prazer assim, com missão mesmo, né? E não tem nenhum prazer de falar coisas que são horripilantes, né? Eu estou falando da violência contra a mulher. A gente tem sempre, nesses 4 anos aqui, sempre abordado o assunto, a gente traz das mais variadas autoridades, pessoas que estejam ligadas direta ou indiretamente com o assunto, especialmente se vier agregar valor no que diz respeito ao combate à violência, né? O que você pode dizer? Eu sei que você também já andou defendendo, debate sobre isso, propõe sobre isso. O que você acha que pode... Por exemplo, eu sempre sugiro isso aqui, eu falei até para a Virgínia Mendes um dia, a primeira-dama. Por que o Estado tem aí uma secretaria que qualifica lá, qual que é o nome? CETASC. A CETASC, que qualifica de trabalho, que qualifica, tem a possibilidade de habilitar essas mulheres que de repente não têm para... Porque elas são muito vítimas, além de ser vítimas da violência em si, e um outro tipo de violência é aquela que ela não tem para onde ir, que ela depende do cara, que está batendo nela, está rufando ela na porrada, e ela não tem para onde ir, porque se ela largar dele, ela não sabe o que fazer da vida, porque ela não tem uma profissão, ela tem os filhos para cuidar e tudo mais, não é? Tem, então, a CETASC, tem o Desenvolve MT, que, por exemplo, pode fomentar aí um trabalho, qualquer uma atividade, oportunidade, uma oportunidade para ela. Enfim, tem um leque de secretarias conjugadas que podem... Aí eu fico pensando que falta um pouco do parlamento de iniciativas que possam trazer isso tudo para um núcleo só, que possa pegar na mão dessa mulher, do começo ao fim, levá-la até ela sair desse ciclo vicioso e colocá-la num ciclo virtuoso. Tá, então vamos lá, Paulo. Eu vou te dar um exemplo do que nós fizemos no nosso gabinete, em parceria com a CETASC e com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no distrito do Chumbo, em Poconé. Eu tive uma felicidade, foi um dos momentos mais felizes do mandato de deputado, foi o dia que eu estive lá na aula inaugural de um curso de costureira lá no distrito do Chumbo com 40 mulheres, tá? E aí a importância também das igrejas, das instituições que estão mais próximas da sociedade, estão no dia a dia, a assistência social dos municípios, para identificar qual é a vocação das localidades, quais são as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade. Eu fui provocado pela Igreja Adventista, que percebeu que ali no distrito do Chumbo havia um contingente, uma mão de obra ociosa de mulheres que gostaria de ter uma oportunidade. E essas mulheres, muitas delas, não conheço todas, mas eu tenho certeza que dentre elas tem pessoas que passam por violência doméstica, violência financeira mesmo, para ter essa dependência econômica do marido. E elas nos trouxeram a demanda, nós procuramos a CETASC, a Igreja Adventista cedeu o espaço com ar-condicionado dentro da igreja, um espaço maravilhoso, e a Virgínia Mendes, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, nos deu o curso. E lá estão hoje formando 40 mulheres para serem costureiras profissionais dentro do distrito do Chumbo, que é a zona rural, distrito do município de Poconé. Então, essas iniciativas, elas estão acontecendo. Eu confesso para ti, inclusive eu falei que eu quero estar lá na formação delas e vai ter uma grande festa, eu quero comemorar, e a gente já tem conversado com algumas empresas do setor de costura para ver se tem o interesse de empregar essas mulheres, ainda que à distância, elas talvez costurando na sua própria casa, e também já pedimos ao Desenvolve MT se há uma linha de crédito para contemplar essas mulheres, para que elas possam, ao final do curso, ter a sua máquina de costura, para que ela seja autônoma, ela possa começar a desenvolver o seu trabalho local ou até mesmo prestando serviço. E até o porquê do corte e costura, porque lá no distrito há uma mulher que trabalha dessa forma. Um exemplo desse que uma grande loja de Cuiabá demanda para ela, ela trabalha da sua casa e recebe por produtividade. Então, essas iniciativas estão acontecendo, mas é importante quem está nos acompanhando nesse momento e esse espaço que a gente tem aqui no programa Opinião, para que você que às vezes tem uma demanda como essa, uma ideia, talvez um curso, uma capacitação, se há um contingente de 10, 12, 5 mulheres, para que a gente possa levar essas iniciativas e transformar essas vidas. E não precisa ser só costureira, não. Não. Toda e qualquer área, design gráfico, manicure, que montar o seu hot dog lá, que não tem experiência, enfim, tem toda vendas, não é? Enfim. São mais de 40 mil vagas, tá? Só para dizer, são mais de 40 mil vagas no programa Qualifica MT. Secretariado também, não é? De repente. Então, vale a pena. E vou dizer uma coisa para você: tem canais aí que, se você acessar, você vai ter na própria CETAC, na Secretaria de Assistência Social,
naquela que era do Ciência e Tecnologia também, tem lá, eu sei que tem uma série de cursos lá para serem feitos. Eu acho que o parlamento poderia também, de forma... Porque você trouxe a região do chumbo, mas podia fazer algo perene, permanente, assim, para que pudesse monitorar, evidentemente, pontualmente, mas que pudesse ser uma regra que identificou o problema, já tem ali o negócio encaminhado, já que existe essa estrutura da parte do governo do Estado. Eu só coloquei aqui a mesa para a gente falar sobre isso, porque quanto mais se fala sobre isso, mais a gente informa, e pessoas que, de repente, não sabem, ou que até então não sabiam, ficam sabendo e já podem buscar esse tipo de auxílio aí na parte do governo e nas suas mais variadas secretarias, né? Tem até de desenvolvimento, que eu falei, que é do Allan Kardec, né? O Allan Kardec comanda a Secretaria de Tecnologia. Do Allan Kardec. Pois é. E já veio aqui, já trouxe várias ideias também muito boas. Então, a gente vai para o intervalo comercial. O nosso deputado Diego Guimarães continua conosco. A gente volta no instante só. Nuremberg, meu caríssimo colega aqui, abriu o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o deputado estadual Diego Guimarães. Deputado, tem um requerimento do senhor, o requerimento 198 de 2023, datado no dia 22 de março de 2023, diretamente para a Secretaria do Estado de Saúde do Estado, onde o senhor pede, nesse requerimento, explicações e esclarecimentos acerca das suspeitas de desvios de recursos públicos no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, vinculados na imprensa local, assim como encaminhar relatório detalhado de prestação de contas, fiscalização dos valores, repasses estaduais, fecham aspas, que está no requerimento. E aí eu tenho duas perguntas, deputado. Eu vou fazer as duas juntas. A primeira, qual foi a resposta que a Assembleia e o senhor obteve deste requerimento à Secretaria de Saúde do Estado? E a segunda questão, com relação ao relatório detalhado que o senhor pede, o relatório detalhado, a Assembleia Legislativa e o senhor já recebeu esse relatório. Se recebeu esse relatório, deputado, o senhor poderia fazer um comentário geral a respeito deste relatório? Bom, vamos lá, professor. Importante falar sobre isso. Foi um fato que aconteceu no início de 2023 no Hospital Regional de Peixoto. Importante dizer que o Hospital Regional de Peixoto ele é administrado pelo consórcio formado pelos municípios de Terra Nova, Peixoto de Azevedo, Matupá e, salvo engano, Novo Mundo. Guarantã do Norte, há algum tempo saiu do consórcio. Parte do dinheiro que financia o custeio do hospital é do Estado de Mato Grosso, do governo do Estado, que repassa ao consórcio e o consórcio administra o hospital. E parte do recurso é proveniente dos municípios, conforme as demandas que cada município tem. À época, março de 2023, na imprensa, e nós também recebemos algumas informações de que estava tendo coisa errada dentro do hospital. Com uso indevido de dinheiro, com gasto com combustível, com gasto para fins pessoais, inclusive de um gestor que ali estava, um administrador do consórcio, fatos graves. Quando recebo essas informações, prontamente eu cumpro o meu dever, eu não posso ficar quieto. O que eu fiz? Eu solicitei à secretaria um relatório detalhado. Esse relatório veio, extremamente denso e complexo. Prontamente eu remeti ele ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas para que fizessem análise. Até que pé isso está? Isso foi em março de 2023 e até onde eu sei. Me parece que lá na localidade o Ministério Público já tem uma investigação em curso, parte dos fatos foram comprovados, onde o gestor estava abastecendo seu carro, fazendo compra de mercado, me parece até pagando suas despesas pessoais mesmo, com dinheiro do consórcio, e que o Ministério Público estaria tomando as medidas para ressarcir os cofres públicos desse prejuízo. Um grande absurdo, tá? Coisa que inimaginável quando a gente pensa na gestão pública. A gente sabe que o gasto público ele tem que ser fiscalizado, o gasto público tem que ter previsão, tem que ser para o bem público e não para fins pessoais. Então, isso foi uma fiscalização que a gente fez. Obviamente, pela complexidade, nós não tínhamos um corpo técnico no momento para poder se aprofundar naquilo, nós remetemos para as autoridades competentes e acredito que os desdobramentos vão acontecer. Se tiver qualquer tipo de
de responsabilidade por parte do prefeito, presidente do consórcio, salvo engano, à época era o prefeito, e para não fazer injustiça, salvo engano, tá? Era o prefeito de Terra Nova, até posteriormente ele passou essa presidência para o prefeito Bruno Mena, que é o prefeito hoje de Matupá. E agora, nesse ano, me parece que o prefeito Maurício de Peixoto que assumiu a presidência do consórcio. E um dos motivos que o Pascoal quis deixar de lá, me parece que a pessoa que lá assumiu era um administrador que ele acreditava poder confiar, e ao final ele viu que era uma pessoa que estava, na verdade, se valendo do bem público, do dinheiro público para fins pessoais. A gente vai acompanhar, vou até me atualizar desse fato como está, porque, como foi dito, foi em março de 2023, é mais o nosso papel de acompanhar, pedir informações, fiscalizar, foi feito, afinal de contas, é dinheiro do governo do estado de Mato Grosso que estava ali. Vai fazer um ano já, né? Exato. Vai fazer um ano já, mas está encaminhado, pelo menos vamos aguardar, então, os posicionamentos do Ministério Público, por exemplo. Ô Diego, eu vou trocar de assunto aqui. Aliás, eu falei agora há pouco dessa questão da parte social, né? Citei até a CETASC. O programa Opinião vai estar recebendo na quinta-feira a Coronel Bugalho, Graziele Bugalho, que é a secretária de Estado de Assistência Social. Ela vai fazer, inclusive, uma explanação geral, dar um F5 aqui, né? Vamos atualizar você sobre... Eu sei que o governo do Estado de Mato Grosso, nessa área, está bombando, tem muita coisa importante, não é? E foi por isso que eu resolvi convidar aqui a nossa secretária. Falei, inclusive, com a primeira-dama também a respeito, esses dias, agora, essa semana que passou. Mas a Graziele Bugalho vai estar conosco na quinta-feira para a gente fazer uma geralzona aqui das questões ligadas à parte social, assistência social aqui no estado de Mato Grosso. Tem uma lei sua aqui, rapaz, se eu conseguir ler, é a lei número 12.295, evita que equipamentos e produtos sejam destruídos. Como que está isso aí? Essa lei está tramitando? Não, isso já é uma lei. Já é uma lei, já. É uma lei. Já está aplicada? Já está funcionando mesmo? Tem fiscalização na aplicação dela? É uma lei vigente. No estado de Mato Grosso, uma das primeiras leis que nós apresentamos e foi sancionada, ela trata da proibição da destruição de maquinários e equipamentos que estejam ligados a possíveis crimes ambientais. Para quem está nos acompanhando, para atualizar também na sua mente, é aquele negócio que a gente vê, uma fiscalização da SEMA, e a gente vendo o dinheiro sendo queimado quando pega ali um trator esteira, uma pá carregadeira, um motor estacionário e até a fogo. A legislação, Paulo, ele permite a inutilização do equipamento de possível crime ambiental. Eu falo possível crime ambiental porque o crime ambiental ele só está provado que ele realmente aconteceu após uma decisão judicial transitada e julgada. O fiscal vai lá, autua, e aí há uma autorização legislativa, uma lei federal, que diz que a inutilização pode acontecer em casos excepcionais, quando comprovado de que a remoção daquele equipamento é impossível. Por exemplo, quando teve aquela fiscalização lá na reserva em Yanomami, que chegavam de avião, aquela dificuldade, ali é difícil você remover um trator que está ali cometendo um crime ambiental, um possível crime ambiental. Nesses casos, você inutiliza o equipamento objeto do crime para que ele não volte a ser utilizado para o crime. Só que nós vemos muitas das vezes em atividade garimpeira, em atividade de extração vegetal, que tem licenciamento, mas a fiscalização entende que ali há um possível crime ambiental, a destruição desse maquinário. E eu digo que esse maquinário pode ser utilizado, apreendido, remetido para a agricultura familiar, cedido para uma prefeitura, para melhorar uma estrada, fazer uma ponte. E consta da lei isso, não? E a nossa lei consta isso. Vedando, falando que no estado de Mato Grosso, nós não vamos mais destruir se não for realmente excepcional. E trazendo um regramento de como a fiscalização deve acontecer. E o trânsito de julgado? Para que a exceção não seja a regra. Agora, com o trânsito em julgado, se falar houve crime ambiental, ao invés de ser um equipamento apreendido e cedido para uma entidade ou para uma prefeitura, ele vai ser um equipamento perdido. Aí, declarado o perdimento, esse objeto do crime ele pode ser doado ou pode ser vendido para reparar o dano ambiental que ele causou. E se o cara que foi processado lá e ele provar que ele é inocente, aí aquele material
Não fala- Volta para ele, Volta nada para mais ele. justo. Mas aquilo que foi doado para a agricultura familiar, volta para Não, ele. ele pode ser, até que se transite de julgado, ele pode ser cedido. Comprovado que não houve crime, Cedido. volta para o dono. Pro Até dono. porque, se queimou, aí não tem como você reparar É. mais. Aí o que acaba acontecendo são ações de indenizações contra o Estado. Então, penso que é uma grande idiotice queimar maquinário. O que a gente é uma grande bobeira, desculpa a palavra que eu usei, mas é uma grande bobeira queimar maquinário, porque é queimar dinheiro, tem máquinas ali que custam R$1 milhão E de tem gente reais. precisando, né? E às vezes precisando para utilizar, repito, prefeituras para dar manutenção na Agricultura estrada, familiar. ou então agricultura familiar. Então, penso, cooperativas, associações. Então, a nossa lei veio contemplar isso, dentro do estado de Mato Grosso está vigente, para as fiscalizações feitas pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente não pode legislar sobre as fiscalizações feitas pelo IBAMA. Mas a fiscalização da Assembleia, porque assim, uma coisa é aprovar a Está lei. cumprindo a lei, Está está cumprindo. Tá Tem cumprindo. Eu conversei com a verificado. secretária, ela repassou as informações a todo o quadro de fiscalização da SEMA. Inclusive, se você pegar nos últimos 6 meses, salvo me engano, tem aproximadamente esse tempo que essa lei está vigente, nós praticamente não tivemos mais queima de maquinários feito pela Secretaria de Meio Ambiente. Aliás, a secretária Maura Nazarete será nossa entrevistada semana que vem, não é? Eu estou tentando organizar nossas agendas para que ela possa vir aqui também fazer também explanação sobre a nossa Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Será a 10ª Lorenbeck, que conta às vezes. Hã? 17. Ah, Lorenbeck, para de moagem, sério? Ih, Maureen, Com o secretário adjunto são 18. divino Pai Eterno, mas vem porque tem assunto para falar, né? É um assunto que nos... Mas o meio ambiente é sempre bom. sempre bom. Educação é sempre bom, né? Enfim. E, aliás, o Educação veio um pouco menos, né? Veio. Menos. Veio por aí. Eles ficam empatados ali, ó, brigando, ombro a ombro. A opinião volta no instante só. Tem uma lei sua também, Diego Guimarães, a 12361 de 23, que fala da cessão onerosa do direito à denominação de espaços. Que é isso? Eu fiquei pensando, eu fiquei lendo, imaginei uma série de coisas, mas eu falei, nada melhor do que perguntar para o próprio autor Tá, vamos lá. dessa lei. Quem é pagador de imposto, você que está aí do outro lado, o senhor é a senhora que todo dia compra o arroz, você sabe que o senhor paga imposto para manter a máquina pública. E sempre que a máquina pública precisa fazer investimento, ele tem que pegar dinheiro público, né? Então, a gente pensou uma forma diferente de acrescer dinheiro aos cofres públicos para construir escolas, para construir praças, para construir estrada, para construir postos de saúde, hospitais, que não viesse buscar mais dinheiro no bolso do contribuinte. Você fala, como assim, Diego? A gente estabeleceu uma lei que regulamentou como vai ser feita a venda de nome de espaços públicos em Mato Grosso. É o direito de nome, certo? Eu vou dar um exemplo que eu gosto dos exemplos, que os exemplos esclarecem. Você já deve ter ouvido falar que o estádio do Palmeiras é o Allianz Parque. A Allianz é uma seguradora. Essa seguradora, o estádio continua sendo do Palmeiras, é propriedade do Palmeiras, mas o nome é explorado por essa empresa chamada Allianz. A do Corinthians é a Neoquímica Arena. A Neoquímica é uma empresa da indústria farmacêutica que pagou caro para poder ter o nome na arena, que é do Corinthians. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo vendeu o nome do estádio Pacaembu. Será chamado agora de Arena Mercado Livre Pacaembu. Por 30 anos da utilização do nome do Pacaembu, o Mercado Livre vai pagar mais de R$1 bilhão. Só para usar o nome. Porque vai estar no ingresso, vai estar na televisão, enfim. A narração de quem, do narrador que tiver... Exatamente. E o que a gente quer com essa lei é fornecer, dar oportunidade para que o governador abra concorrências públicas para quem quiser colocar o nome. Por exemplo, na Arena Pantanal, governador José Fragelli, estádio governador José Fragelli. Para explorar, quem sabe, aquele nome, para ser um... Posso citar alguns nomes? Não? Quem sabe aqui até empresas do agro, né? Arena Bom Futuro, Arena Amarge, Arena Atacadão, Arena... Enfim, os diversos nomes que nós temos de boas empresas no estado, Fiagril, as boas empresas que tem no estado de Mato Grosso, para que eles paguem para o Estado para que utilizem o nome da sua empresa no seu marketing, no anúncio. O estádio vai continuar sendo de Mato Grosso, mas apenas o nome. Está lá, Arena Novo Mato Grosso, Parque Novo Mato Grosso, o governador está falando que vai ser a maior arena multi-eventos da América Latina. Por que não permitir que a Nokia até acabou, né? Mas a Vivo,
a TIM, a Claro, as grandes empresas de tecnologia explorem aquele nome para que, remunerando o Estado, trazendo um dinheiro novo para o cofre do Estado, possibilitando que os investimentos públicos aconteçam sem precisar onerar ainda mais o contribuinte, o pagador de imposto. Então, é essa a finalidade dessa lei. A lei foi aprovada, né? Aprovada e sancionada. Você carimba ali, está carimbado ali a origem do dinheiro? Por exemplo, vem para cá a empresa feche lá com a Arena Pantanal, lá, uma empresa qualquer. E esse dinheiro, ele vai para a fonte 100, vai para o corpo, enfim, para onde que vai? Ou está carimbado? Assim, não, olha só, de acordo com a lei, está amarrado que esse dinheiro que vier do patrocínio lá de não sei quantos anos, lá 1 bilhão, esse dinheiro vai ser aplicado na saúde, ou, enfim. Olha, a gente definiu, porque nós não podemos intervir muito na vista iniciativa, mas nós colocamos que preferencialmente será cultura, já que os espaços em regra eles envolvem, por exemplo, um teatro como o da Assembleia Zumira Canavaz, poderia também ser ali teatro opinião Zumira Canavaz, não teria problema nenhum, seria para cultura, para esporte e educação. Tá? Preferencialmente nós colocamos isso. Obviamente que aí vai caber a discricionalidade do governador definir como esse dinheiro será gasto. Mas a gente tem cobrado, inclusive, para que o governador coloque em prática essa lei. Hoje nós temos um time na Série A. Eu tenho certeza que muitas empresas terão interesse em colocar o nome da sua empresa na Arena Pantanal por um longo ou por um curto, médio espaço de tempo. Pois é, Lembra, já te chamo aí, só queria para finalizar esse assunto aí, a lei é interessante, só que eu fico pensando assim, a Arena, beleza, que já tem Arena Pantanal, não tem um nome, por exemplo, Zumira Canavaz, já pegaria um problema ali, porque tem toda uma família tradicional aqui, não é, que fez história no estado de Mato Grosso, aí teria o nome substituído, porque aí você tira o nome de uma família, de uma professora Zumira Canavaz, para colocar o nome de uma empresa? De forma alguma, o nome mantém, assim como na Arena Mercado Livre Pacaembu manteve. Lembrando que a nossa Arena Pantanal ela se chama Governador José Fragelli, é importante deixar isso claro. De certa forma, na construção do novo estádio, o nome já está quase suplantado, mas a gente precisa fazer esse registro. Ou outro espaço, como por exemplo o teatro, ou o novo parque, que o novo parque nem nome tem, seria muito fácil de colocar, mas mantendo o nome. Teatro Zumira Canavaz. Eu acho que não teria problema nenhum, porque a gente precisa fazer as justas homenagens e aqueles nomes que já foram definidos, eu também concordo que não haja nenhuma mudança. Wolenberg? Deputado, tem um outro requerimento que eu gostaria muito também de ouvi-lo. O requerimento é número 772, de 2023, datado dia 4 de outubro do ano passado, para a Secretaria de Infraestrutura. Informações e esclarecimento quanto ao contrato 039 de 2014, 0000, CINFRA, que versa sobre a implantação e pavimentação da rodovia MT-208, trecho entre a MT-408, passagem do Loreto, e entre MT-420B, MT-208, quilômetro 5750, numa extensão de 41,69 quilômetros, especificamente no requisito, nos seguintes pontos. E aí tem 4 pontos, eu vou ler até para ajudar o amigo telespectador. Tem que ser correndo por causa do tempo. Um ponto, qual o valor que foi repassado qual o valor que foi repassado à empresa? Segundo, qual o cronograma das obras com prazo para fiscalização? Terceiro, qual o percentual com descrição das obras já executadas? E quarto ponto, a obra está paralisada? Se sim, por qual motivo? E aí eu tenho 3 perguntas, deputado. Eu vou fazer rapidamente as 3. Essas respostas já foram respondidas, já foram recebidas pela Assembleia e pelo senhor? Se não, o senhor pretende renovar esse pedido? Se sim, qual a sua avaliação sobre essas respostas? O Loneberg, confesso que eu não tenho conhecimento. A gente eu acredito que passaram de 100 requerimentos no ano passado. A MT-208 é uma MT que está ligando de leste a oeste
a região, vou dizer assim, a região noroeste ao extremo norte do estado de Mato Grosso. E possivelmente esse requerimento veio advindo algum pedido da população por conta da morosidade em obra. Então a gente, como fiscal do dinheiro público, a gente requer essas informações. Eu sei que a minha assessoria, então logo chega, eles analisam e passam para frente. Se eu recebi as informações, certamente eu repassei cobrando mais explicações do governo, ou talvez a resposta deles nos contemplou e o processo talvez foi para o arquivo. Mas especificamente, você fala, Diego, qual foi a resposta que você recebeu nesse caso? Eu não vou me recordar. É um requerimento feito em outubro, então, ao longo do ano, acho que nós passamos de requerimentos, indicações, projeto de lei, foram mais de 200 no total, quando soma toda a nossa produção legislativa. Foi 423. 423, então eu estou bem desatualizado dos números. Mas então, passar de 423, então é muita coisa num estado muito grande e de demandas que às vezes a gente não consegue acompanhar, eu pessoalmente acompanhar no dia a dia. Já que vem reclamações, qualquer reclamação que chega no meu gabinete, automaticamente a gente vai tomar uma decisão. Então, certamente, quando chegou para mim, eu me recordo dessa rodovia, a época que teve essa reclamação, até tive na região, depois a gente teve ali acompanhando a MT 170, que está sendo feita a ligação até Aripuanã, mas eu não me recordo da resposta. Confesso para ti que aí eu fico pendente dessa resposta para ti, vou cobrar inclusive a minha assessoria para que me remeta e a gente possa atualizar qual foi o desfecho desse caso. Bom, eu gostaria que você falasse sobre a CPI da telefonia, porque ela movimentou ali os trabalhos na Assembleia Legislativa. Qual foi o encaminhamento final, em que pé está essa discussão lá na Assembleia? Tá, primeiro falar que eu estive no Araguaia a semana passada, fui a Pontal do Araguaia e também a cidade de Barra do Garças, e fiquei muito feliz quando eu fui lá, porque eu vi alguns elogios de pessoas dizendo que o sinal de telefonia naquelas localidades melhoraram. Hoje eu recebi uma comitiva de Canarana também. Eu lembro-me que o vereador Sônia esteve comigo alguns meses atrás, uns 6 meses atrás, ele falando o caos que estava da empresa Vivo lá na cidade, que não funcionava, e hoje eles gravaram um vídeo comigo agradecendo por nós tomarmos as medidas necessárias. Hoje nós temos também, estou aguardando ainda, disseram que seria esse mês ainda, nós temos mais um dia, o dia de amanhã, para que comece o funcionamento lá em Bom Jardim, distrito, aquele paraíso turístico que nós temos ali em Nobres. E tem algumas pendências ainda por parte das empresas dentro dos compromissos que eles assumiram de poder cumprir. Então, a CPI continua aberta, eu estou licenciado da Assembleia, eu devo regressar talvez no mês que vem, eu tirei 120 dias de licença, mas possivelmente eu regresso já agora em março. Aí nós vamos sentar com toda a comissão, ver se as empresas cumpriram para que a gente possa elaborar o relatório final, já um relatório parcial, identificando algumas falhas, dentre as delas a gente já citou algumas aqui, que é a falta de investimento por parte das empresas, mas também eu tenho que reconhecer, só no ano passado, por conta dessa CPI, foram mais de 200 ordens de serviços dadas de ampliação e melhoria na qualidade de sinal da telefonia e da internet móvel no estado de Mato Grosso. Mas uma coisa um investimento de mais de 100 milhões de reais feito pelas empresas no estado de Mato Grosso. Mas uma coisa são 200 ordens de serviço que estavam programadas. Outra coisa é elas serem 200 ordens de serviço a mais por conta do trabalho, né? Mas foi, Paulo, as empresas tinham alguns compromissos que estavam para 2029. Por exemplo, um deles é Bom Jardim, a cidade de Água Boa também, que estava numa programação para 2027, lá era 3G. Então, essas ordens de serviços foram oriundas da CPI. E muitas delas, não vou falar todas... Foi antecipado, né? Isso, eles tinham um cronograma de execução e por conta do caos que está em Mato Grosso e do baixo investimento que eles estavam fazendo aqui e talvez do receio deles por causa da CPI, eles aceleraram um processo de implantação em algumas localidades e melhoria na qualidade de sinal. Assim como teve aqui no Agrovila das Palmeiras, em Santo Antônio do Leveger, que era um sonho daquela população. Até eu soube que tiveram outros políticos indo lá buscar os louros do resultado, mas eu sempre digo que eu estou muito tranquilo quanto a isso. O que me interessa é fazer a coisa funcionar, fazer com que a telefonia aconteça para aqueles que pagam por ela. Não é nenhum favor das empresas, eles recebem por isso, você paga, você merece respeito. Caminhando para o final aqui, eu só queria que você... Vou fazer aqui um paralelo muito respeitoso. O Diego Guimarães foi, como eu disse na abertura do programa, um vereador combativo, dos mais atuantes. Tanto é que ele foi bem votado e se tornou deputado estadual. Oposição ferrenha, lúcida ao, então, atual prefeito, ainda prefeito, Emanuel Pinheiro.
está na Assembleia agora como deputado, mas numa outra situação como situação, não é? Entendeu aí, né? Está como situacionista hoje. São bem diferentes os campos, não é? O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade é isso. O que você tem a dizer? Porque problemas há no Estado, não é? Problemas havia em Cuiabá. Eu queria saber como é que você está lidando com isso, porque você já deu um exemplo aqui que faz cobrança, como foi o caso lá do Hospital, parece que de Sorriso, que foi comentado. De Peixoto. Peixoto. E como é que fica a parte, um dos papéis principais do parlamentar é fiscalizar. Tá, vamos lá. Paulo, quando você está com um carro estragado, um barulho alto, o que você faz? Você leva na oficina, tá? Você vai no mecânico e fala, tá errado nisso, estou ouvindo barulho tal. Quando você vê um carro que está andando normal, com as revisões em dia, não que ele não possa ter problema, não possa ter defeitos, em regra você vai continuar guiando. Quando nós olhamos para a gestão de Cuiabá, nós vemos um carro quebrado. E o carro quebrado, ele precisa de mudança, ele precisa de reclamação, ele precisa voltar na oficina. Você vai lá e fala, você mexeu no carro, mas o carro continua ruim. Você muitas das vezes até cuida para não alterar com o mecânico. E o paralelo que eu faço é esse. Comparar a minha atuação parlamentar como vereador, eu estava combatendo e combato ainda a má gestão do Emanuel Pinheiro. Mas confesso para você que o que eu mais espero de Cuiabá hoje é encerrar 2024 e encerrar a gestão do Emanuel Pinheiro. Porque aguardei por muito tempo, sonhei para Cuiabá, uma Cuiabá melhor, com a tirada, com o Ministério Público tirando ele de lá, afastando como ele ficou afastado um período, impedindo que ele continuasse governando. Tivemos a intervenção na saúde, que foi resultado do nosso trabalho ainda como vereador e depois como deputado, ajudamos para que a intervenção na saúde acontecesse. E confesso para você, pelo número de vezes que meu telefone toca com reclamações da saúde de Cuiabá, acredito que mudou muito a saúde de Cuiabá. Agora, o governo do estado de Mato Grosso, a gente vê um governo que tem acertado mais do que errado. Não digo que está perfeito, não tem nem por que dizer isso, não devo ao Mauro Mendes a oportunidade que o povo me deu de estar na Assembleia, mas eu vejo que está dando certo. Então, aquilo que está dando certo, segue em frente. Eu quero que continue. Aquilo que está dando errado, eu vou criticar, assim como eu faço. Foram mais de 400 processos nossos dentro da Assembleia Legislativa, entre requerimentos, que são pedidos de informações, indicações e projeto de lei. E assim a gente vai continuar com muita maturidade. Aquilo que está dando certo, eu estou junto. Aquilo que está dando errado, precisa mudar. E cobra, né? Cobrar, com certeza. Fazer solicitação de informação para as secretarias respectivas, por aí vai. Professor Lorenberg, a última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, deputado, eu sei que o senhor já falou 3 vezes que está licenciado, uma vez no primeiro bloco, a segunda no segundo bloco e a terceira agora no terceiro bloco. Mas mesmo assim, tem uma discussão dentro da Assembleia Legislativa da mudança da data da eleição da mesa diretora. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor concorda com essa mudança ou o senhor não vê sustentação significativa para mudar a data da eleição? Olha, eu não vejo motivo para isso. Eu acredito que não... O porquê mudar? Tem que ter uma razão. Mudar por mudar, porque vai ter eleições esse ano, uma coisa não comunica com a outra. A posse da nova mesa diretora é em janeiro do ano que vem. Isso. Então, penso que não tem necessidade nenhuma disso. Não sei nem se tem algo tramitando lá na Assembleia. Eu acho que tem muita conversa. Às vezes um cita na imprensa e acaba que isso repercute por muito tempo. E não vejo motivo para isso. Já tem uma data previamente estabelecida, a não ser que haja um fundado motivo justo para isso, eu não vejo motivo nenhum para alterar a data de eleição de mesa diretora, até porque a atual gestão ainda tem mais aí 9 meses pela frente. Para que ficar fazendo esse debate nesse momento? Perfeito. Diego Guimarães, deputado estadual republicano, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Agradecer aqui a Eliane ou a Elaine? Eliane Perassoli, minha colega jornalista, que agora está na assessoria de imprensa do nosso caríssimo Diego Guimarães. Obrigado, viu, Diego, por ter mais uma vez aqui aceito o nosso convite e por estar conosco. Mandar um beijo aí para o Vicente e também para a pequena Maria Luísa. Um abraço aí para a gloriosa primeira-dama Gesiane. E para a família inteira. Obrigado. Até a sogra está lá assistindo. A sogra minha também. sogra Marcelene, ó. Tem que mandar beijo pra sogra, ganhar uma moral lá em casa. Isso né? é raro, a da sogra. Qual é o nome dela? É Marcelene. Dona Marcelene, queremos fazer média aqui, viu? Abraço, esse espaço continua posto para bem informar. Obrigado, eu agradeço. Sempre que convidado, será uma honra estar aqui com vocês. É isso aí. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã.